E aí, nesse momento, quem assume? Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era um militar que foi chamado no momento, ele tinha sido um herói de guerra no Paraguai. Ele era monarquista até as vésperas do golpe. Ele mudou de lado, até meio de forma misteriosa, muito mal explicado ainda. Mudou de lado e acabou liderando o golpe. Isso é curioso, né? Essas mudanças assim, porque São- até hoje a gente vê isso, né? Ele mudou, né? E as primeiras medidas dela foi censurar a imprensa leve, censurar a imprensa. Foi ditadura mesmo, não foi assim, democracia. Os primeiros anos da República no Brasil foi ditadura. Por isso que é Foi o a República golpe da espada, mesmo, é né? um golpe mesmo, ditadura. A coisa só foi melhorar com a eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, em 1894. Aí as coisas começaram a equilibrar um pouco, e aí a primeira República Velha ainda foi melhor que os tempos do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é que foi o grande ponto de virada para piorar mesmo. Pra piorar, o Brasil né? foi o Getúlio Vargas. Né? Você é empreendedor, você sofre as consequências que todo empreendedor sofre no Brasil, né? Essas pioradas, em quais momentos elas foram ganhando escaladas, assim? Então, a gente vê, por exemplo, vamos confrontar a primeira República Velha com a mentalidade criada pelo Getúlio Vargas, que lembra muito a tensão que existe no Brasil hoje. Então, na República Velha era estimulada a livre iniciativa, indiretamente, porque a cobrança de impostos ainda era muito baixa, máximo 15%, imposto de renda máximo 10%. As pessoas tinham mais liberdade para empreender, para importar bens e exportar. Então, na República Velha, você importava não lembro qual era o imposto de importação, mas era baixíssimo. Então era vendido tudo quanto era bens importados no Brasil na República Velha. As pessoas simplesmente importavam e acabou, ponto final. Então havia muita liberdade de comércio. Os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tinham mais autonomia. Né? E foi justamente na República Velha que surgiram grandes fortunas, como do Matarazzo, de libaneses, que então estavam fugindo lá das crises na Turquia. Então, italianos, os judeus vieram depois, mas libaneses, italianos e outros, poloneses, alemães, que vieram e conseguiram empreender durante a República Velha sem grandes obstáculos burocráticos e tributários. Então a coisa era mais centralizada na livre iniciativa de empresários, de comerciantes e também de gente ligada à terra, né, que ainda dava muito valor para o Brasil. Quando chegou o Getúlio Vargas com aquela mentalidade positivista, ele chegou com uma mentalidade dirigista também, ou seja, tudo tem que passar pelo Estado. Tudo tem que passar pelo Estado. Não tem essa de livre autonomia, livre iniciativa, tudo isso é bobagem. Tudo tem que ser dirigido pelo Estado. Então vamos ter que impor legislação, a CLT, vamos ter que burocratizar, criar regulamento, aumentar imposto. Foi ali que começou uma ascensão da carga tributária no Brasil com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas acabou com os partidos políticos. Quão fácil passou isso? Hã? Quão fácil passa CLT? Não, foi com crise, né? Teve a Revolução Muita de luta. 32. O Getúlio Vargas sumiu com um golpe, né? É o golpe de 1930. Depois aí os paulistas se rebelam, tem a Revolução Paulista de 32, então não foi fácil assim. Ele só vai consolidar mesmo o poder em 1937, quando ele dá um golpe, impõe uma constituição goela abaixo na população, chamada polaca, prende opositores. Foi o período mais violento da história do Brasil, foi o Estado Novo do Getúlio Vargas, não foi a ditadura militar. Foi Mais de do que 37 a 64. 45, muito mais. Muito mais. Não dá nem para comparar. Que a gente não tem os dados, mas gente que morreu, foi torturada nas prisões do Getúlio, mas é muito mais de 10 vezes o que aconteceu na ditadura militar, com certeza. E não tem força, nem força histórica, não tem, né? Como tem assim? 64. Quando Não, a gente não escuta tem. falar, a gente escuta de 64, que é um 64. absurdo, que é a porque direita ficou a dos última, militares. né? Ficou a referência, mas a de 37 foi pior. Foi pior. E a gente sofre a mentalidade do Brasil hoje é a mentalidade de Getúlio Vargas. Burocrática, centralizadora, dirigista, estatizante, aquele Estado pesado que te suga, que não te deixa trabalhar. É a mentalidade do Getúlio Vargas. Isso foi de uma crescente até 64? Não. E também de conchavo também, viu? O Getúlio Vargas favorecia empresários. Esses conchavos que a gente vê no poder hoje não surgiram nos últimos 10 anos, nem 30, nem 50. Já no Getúlio Vargas já tinha. Ou seja, Inclusive com imprensa também. Estamos repetindo a muito história. parecido com o Brasil. O Brasil concebido pelo Getúlio Vargas é o Brasil de hoje. É impressionante. Estamos quase 100 anos repetindo Os mesmos erros. os mesmos erros. Aí o Getúlio Vargas é deposto, porque não queria sair do poder, em 45 ele é deposto. Aí tem eleição, assume um general, que era braço direito dele, o Dutra, mas foi uma eleição. O Dutra até que faz um bom governo. O Dutra não era corrupto, ele faz um bom governo, de fato. O Brasil pegou o boom da Segunda Guerra, da reconstrução da Segunda Guerra. O Dutra tinha bom relacionamento com os Estados Unidos, havia também certa liberdade econômica. Então o Brasil melhorou muito a partir de 46. Uhum. Apesar do Dutra ser ligado ao Getúlio Vargas, ele acabou fazendo um bom governo. Isso é inigualável. É irrefutável, né? Os dados mostram isso. Porém, quem chega é Juscelino Kubitschek, sonho de Brasília.
né? O Juscelino Kubitschek era também ligado ao Getúlio Vargas, também sonha aquele Brasil grande, burocrático, mas ainda havia muita livre iniciativa, viu? As coisas vão ser tolhidas depois em 64. Para você ter uma ideia, companhias de aviação tinham aeroportos, tinham radares, né? Tinha muita liberdade de fazer projetos e tal. Havia muita liberdade nos anos 50 e começo dos anos 60 no Brasil. Então pode dizer que tinha mais liberdade econômica que tem hoje, 2025, no Brasil. Que legal, e deve ter desenvolvido muito a indústria que deve ter vindo de lá, né? A indústria forte que a gente tem hoje. A indústria de base começou no tempo do Getúlio, né? Mas é aquela visão dirigista, estatizante, né? Não, diferente da livre iniciativa do começo do século XX. Aí em 64 é dado um golpe, eu sou contra esse golpe, achei que foi um absurdo, porque o João Goulart ele era impopular, ele não ia ganhar a eleição no ano seguinte, que ia ser 65. E aí levou o Brasil para vários problemas que nós estamos enfrentando até hoje. Os militares que assumiram, infelizmente, foram militares com uma mentalidade estatizante. Eles criaram mais de 150 estatais. Mais de 150? Mais de 150. Acho que foram 170, se não me falha a memória. Ao longo de quanto tempo, Marcelo? Ao longo de 21 anos. Uau! Quando chegou o auge da estatização nos anos do Geisel, o Ernesto Geisel confessou que ele era de esquerda, né? O general Silvio Frota no livro Ideais Traídos. O Geisel, quando o Brasil chegou, o Brasil estava mais próximo das economias da Hungria, da Tchecoslováquia, do que de economias capitalistas, essa que é a verdade, do que o Chile, por exemplo, da época. Então era só estatal que o Brasil tinha, você vê hoje. A Vale do Rio Doce era estatal, Embraer era estatal, CSN era estatal, Cosipa era estatal, tudo era estatal. Tudo. Sistema de telecomunicações todo era estatal, companhias energéticas, tudo era estatal. A livre iniciativa era pequenas e médias empresas, ou grandes conglomerados que se alinhavam com o governo. Isso me parece um momento muito importante. Quantas estatais a gente tinha antes? Qual que era o cenário? Era um cenário saudável? Porque hoje, quando a gente olha para o Brasil em relação a estatais, a gente é, de longe, o país que mais tem empresas públicas do mundo. Herança dos militares. Herança dos militares. Aquele Brasil pesadão, de estilo... Quem criou a Petrobras foi o Getúlio Vargas, anos 50. Né? Pô, esqueci de falar, o Getúlio Vargas tinha voltado ao poder. Né? De 50 ele se matou em 54, agosto de 54 e tal. Então essa mentalidade estatizante que o Getúlio Vargas introduziu no Brasil foi retomada pelos militares. Os militares, eles estatizaram boa parte da economia do Brasil. Você estima que quase 50% da economia do Brasil estava na mão do Estado. Meu Deus. Nunca teve isso no Estado do Brasil. Teve algum valor na época isso? A gente sabe onde isso foi parar, mas na época teve algum valor? Foi bom? Então, isso aí foi mitigado porque o Brasil cresceu muito. E aí que gera umas fontes de confusão, né? Mas o Brasil cresceu muito, então tudo que você está falando é bobagem. Foi aquela época que teve até um termo, né? O milagre brasileiro. Milagre brasileiro, né? Só que que o Brasil poderia ter crescido sem isso, né? Por exemplo, a Alemanha cresceu, mas sem estatal. O Japão cresceu sem essas estatais. A Coreia cresceu sem essas estatais. O Chile cresceu sem essas estatais. Então era um momento de urbanização do Brasil, de inserção no Brasil em cadeias produtivas no mundo, que poderia ser feito sem estatais, né? Sem estatais. E depois, tudo que você faz errado pode ser bomba de efeito retardado. E foi o que aconteceu, né? Esse milagre econômico terminou no quê? Na crise dos anos 90, chamada década perdida. E depois estamos sofrendo os reflexos até hoje de uma mentalidade estatizante, de uma mentalidade de carga tributária pesada, cheio de autarquias, burocracia. Né? Então, os militares burocratizaram demais toda a atividade do Brasil, para desde tirar um documento até abrir uma empresa. Né? Hoje fala-se muito, hoje vive-se uma divisão de esquerda e direita ridícula, na minha opinião. E coloca-se muito a culpa em 64 na mão da direita. Qual que é a verdade e qual que é a mentira que a gente escuta por aí? Então, a gente vive de narrativas hoje em dia. A pessoa pensa um modelo, coloca o que ele pensa, porque não importa se é verdade ou não. Nós estamos na ditadura das narrativas, infelizmente. Mas o que aconteceu? Em 64, de fato, o golpe foi de direita mesmo. Foi apoiado por gente anticomunista, como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, depois até o Juscelino Kubitschek, lá não era dos mais de direita, mas acabou apoiando o golpe também. A maior parte dos jornais apoiaram o golpe, inclusive o Globo, do Roberto Marinho. A maioria esmagadora dos jornais que eu saiba, acho que só um jornal importante não apoiou o golpe. A sociedade civil queria o fim do João Goulart, teve N protestos da população saindo na rua. Então o golpe foi de fato um golpe contra o João Goulart, que estava fazendo um governo de esquerda. Então ele tinha proposta de estatizantes, ele tinha proposta de reforma agrária e reforma urbana, ele tinha proposta de estatizantes. Só que o que aconteceu? Esses militares, então, descumpriram o que a sociedade, ou boa parte da sociedade, esperava, que era colocar o João Goulart para fora e promover novas eleições livres sem ele. Precisava desse golpe? Era necessário? A meu ver, não. E se tivesse tido o golpe, deveria ter mantido as eleições para 1965.
Tanto é que um dos melhores livros sobre o regime militar chama Os Golpes, né, do Carlos Chagas. Então eles comentam os vários golpes dentro do golpe, que não foi um golpe só. Teve o golpe de 64, teve o de 65 que acabou com as eleições, teve o de 68 que foi o AI-5, teve antes o de 67 que foi a Constituição Reformada, que foi muito ruim, teve o de 68 que foi o AI-5, verdadeiro absurdo. Então teve vários golpes dentro de um golpe. Então o combinado era coloca o João Goulart para fora, organiza um pouco a vida, convoca eleições livres, acabou o problema. O Brasil já tinha tido interferências pontuais de militares. 45 foi pontual a tirar o Getúlio Vargas e manter a atividade de eleições, o que acabou elegendo Dutra. Teve um contragolpe que manteve o Juscelino Kubitschek, manteve a posse do Juscelino Kubitschek. Então, olhando a história do Brasil nos últimos 10 anos, olhando 64, podia falar, os militares vão fazer igual a 45, tira o Getúlio, aí depois deixa correr o processo democrático. Só que não foi isso que aconteceu. Dessa vez a história não repetiu. Dessa vez não se repetiu. Suspenderam a eleição de 65, tanto é que depois os militares caçaram o Carlos Lacerda, que era o maior líder de direita da história do Brasil. Infelizmente não tivemos ele como presidente, de longe o meu político preferido dessa história do Brasil. É uma pessoa que tinha boas visões de livre mercado. Ele tinha lá uns problemas, que ele era meio golpista, mas de gestão mesmo. Ele era muito competente, com visões excelentes. E ele era um candidato de 65. Quando ele viu que passou rasteiro, ele passou a ser contra os militares. Juscelino Kubitschek também. Os dois foram caçados, os dois não eram comunistas. Adhemar de Barros também foi caçado, também não era comunista. Então, os militares acabaram, então, mudaram as regras do jogo no meio do caminho. Em 1965, 66, 67, o Costa e Silva, que ia ser o segundo presidente, primeiro foi o Castelo Branco, 64 a 67, numa das primeiras reuniões do alto comando, lá após o golpe, o Costa e Silva deu uma frase que está lá nas memórias do Geisel. Nós precisamos realizar aqui no Brasil os ideais da década de 20. O que é ideais da década de 20? Ideais tenentistas. O que são os ideais tenentistas? É um positivismo requentado. Então, os mesmos ideias tenentistas fizeram o Getúlio Vargas. Foi os mesmos ideias tenentistas que inspiraram todo esse Estado grande, dirigista e tal. Então eles tinham essa mentalidade dirigista, positivista, lá do tempo, até antes do Getúlio Vargas. O Costa e Silva foi tenente nos anos 20. O tenentismo é que deu o golpe de 30, né? O Juarez Távora era o segundo homem que mais mandava no Brasil, era o tenentista mais famoso. Votou na época de 64, foi um dos que apoiou o golpe, e foi lá nas principais reuniões para mandar no Brasil. Ele estava lá do lado do Castelo Branco. Caramba. Ressuscitaram nomes da época do Getúlio, como Francisco Campos, como Filinto Miller. Ressuscitaram certos nomes da época do Getúlio e voltaram lá em 64. Quer dizer, 64 foi em 1930, parte 2. Né? Voltaram aquele Estado grande, aquela mentalidade dirigista, de perseguir a oposição, colocar na cadeia quem não concorda. Só que menos pior, você disse. E quão violento foi? Não, foi violento. Teve tortura, teve perseguição injusta. Né? Agora, o outro lado estava errado também. O outro lado era terrorista, comunista. Tinha gente assassina, o Marighella era um bandido, e outros eram terroristas. A gente queria implementar uma ditadura comunista aqui em Cuba. Eles faziam o justiçamento. O justiçamento é achar que um é traidor entre eles e manda matar. O filme que recentemente, nos últimos anos, onde ainda estamos aqui, do Rubens Paiva, qual que é a história real por detrás desse filme? Eu não assisti o filme, mas sei a história. O dele, é verdade, ele foi preso injustamente. Assim como o Herzog, é um absurdo. Mas era um financiador. Era. Mas você vai torturar e matar e não dar direito à defesa? Para eles são coisas diferentes, né? O cara é bandido, tudo bem, mas ele teve direito a processo? Ele teve direito a não ser torturado? Não. Então acabou, então tá injusto. Qualquer bandido tem direito a se defender. E de fato não se sabe o que ocorreu. Não sabe o que ocorreu, sumiu. O Herzog apareceu lá enforcado na cela. Disseram que ele se matou. Mentira, né? Ele foi enforcado. Foi suicidado. Foi suicidado, né? Método soviético lá. Então é errado, né? Mesmo que só porque a gente não concorda com a ideia do outro, querendo que ele morra, que ele seja torturado, afogado, que sumam com ele. Não é assim que se faz as coisas, né? Então me parece que o período de 64, que dura muitos anos, né? É 64 a 85. 21 anos. 21 anos, 2 décadas. Me parece ser o Brasil é uma sequência de cagadas, com o perdão da palavra. Mas essa cagada me parece ter sido muito grande. Porque foi longo, né? 21 anos, né? Então deu para estatizar muito o Brasil. Se criou nas escolas uma reforma de ensino que foi muito ruim. E os militares fizeram vista grossa para a atuação da esquerda na cultura e no ensino. Então eles tomaram conta de televisões, do teatro, de revistas, de jornais. Novela tudo era comunista, era escrito pelo Dias Gomes. Dias Gomes era militante do Partido Comunista e escrevia novela para a Rede Globo. Sim. As escolas ficaram tomadas de professores comunistas. Os militares faziam vista grossa, achavam que só tinha que impedir comunista de atuar na política. Então,
O que saiu o Brasil de 85? O Brasil muito mais à esquerda, um Brasil já imerso no esquerdismo dentro de uma guerra cultural que os esquerdistas estavam com a faca e o queijo na mão para mandar no Brasil. Então, é isso que aconteceu. O Brasil, durante 21 anos, passou por uma reengenharia social, claro. Era um Brasil de 64, era outro Brasil piorado em 85. E nada de direita, né? Quando a gente Nada. vai olhar na prática, absolutamente Não nada. tinha nada. A Constituição de 88 era muito ruim, né? Constituição completamente sem sentido, limitando juros, né? As coisas que não existem do ponto de vista econômico. Também é uma Constituição estatizante que só contempla direitos e não contrapartida, deveres, burocratizante também. Foi reformado com muitas emendas, né? Teve alguma parte positiva? A proteção do comunismo, do socialismo, teve alguma parte positiva disso? Eles realmente protegeram alguma coisa que valeu a pena? Não, garantiram um mínimo de direito no Brasil, né? Isso aí ficou melhor, né? Pelo menos até nos últimos 10 anos, agora as coisas estão piorando. Não dá pra Mas saber, aí, né? então, você manteve, então, certos direitos. Eu me lembro, década de 90, você tinha ampla liberdade no Brasil, você falava o que você queria, você pensava o que você queria, você não era punido, e não era nada. Agora o Brasil está vivendo uma ditadura do politicamente correto. Depende do que você fala, você pode ser processado. Isso aí não havia no Brasil nos anos 1990. Mas eu lembro que começo ali de 1980 era um país bem corrupto ainda, microcorrupções espalhados pelo país inteiro, que ao longo do desenvolvimento a gente viu isso sumir. Era muito comum no Brasil ser separado no carro e ter que dar um Sim. dinheirinho para um policial. Sim, muito comum. Isso, eu me lembro isso do meu pai, né, separado, e ter que sair do carro e conversar e botar um dinheiro em bota, senão era um Brasil muito diferente nesse momento. E a economia ali começa a ir muito mal, a gente começa a ter inflações absurdas ali, né? Como é que se deu esse desenvolvimento, esse problema aqui que a gente viveu nessa época, até Plano Real? Então, o primeiro que a inflação vem do tempo dos militares, né? Então, nos anos 90, a inflação explodiu, mais de 100% ao ano, absurdo, né? Então, os militares não conseguiram entregar uma economia organizada a partir de 85. O Brasil teve default, né? Teve vários problemas de pagamento. Também teve azar, também, porque teve o choque do petróleo de 79, que o preço disparou, o Brasil não tinha petróleo, e aí a economia entrou. O Brasil estava com uma economia quebrada nos anos 80, totalmente quebrada, estatizante, quebrada, sem capacidade de investimento, inflação alta, né? Um horror, né? A coisa se reformou, quer a gente goste dele ou não, do Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real. Ali foi um grande pontapé inicial para o Brasil melhorar um pouco e sair do sufoco. Foram duas coisas lá que o Fernando Henrique fez bem. Plano Real e privatização. Não estou falando que todas as privatizações foram perfeitas, que tal, privatização tinha que ser feita, poderia ter sido melhor sim, mas era melhor do jeito que foi do que não ter. Então aí abriu, antigamente você tinha telefone, você declarava no imposto de renda a linha telefone. Caríssimo. Era Celular muito era uma caro, fortuna. muito caro. Aí foi ver a privatização das telecomunicações, entrou ampla concorrência e o Brasil melhorou muito. Então, a combinação de Plano Real, que foi muito bem feita, aliás, com a abertura econômica, que salvou o Brasil de uma miséria completa. Agora, distante da tese dele, né? Porque ele é de esquerda, né? Então, mas é que ali o mundo tinha mudado, né? O muro de Berlim tinha caído, a União Soviética tinha colapsado, então havia novos ares, né? E aí não foi só o Brasil que mudou, a Argentina também fez privatizações, Peru, México, outros locais também abriram. Mesmo a Inglaterra era meio estatizante também, né? Então os países se abriram, né? Então foi um movimento mundial no qual o Brasil não foi o Brasil aderiu a esse movimento. A Rússia se abriu para o mercado e tal. Então foi um movimento mundial do qual o Fernando Henrique participou. Eu só queria voltar um pouco atrás, que você explicasse, você já deu você tocou levemente, que hoje o Brasil vive uma dominação cultural dos professores, da mídia, da classe artística, com um viés muito forte e unilateral, uma posição muito enviesada, né, de lavagem cerebral mesmo. Em que momento isso nasce? Como é que isso ganha força ao longo do tempo? Porque me parece que nas últimas décadas isso toma uma força brutal, né? Sim. Queria entender como é que isso se deu. Só vamos colocar o termo guerra cultural, né, que é muito em voga. Ele foi criado no século XIX pelo Bismarck, então o chanceler de ferro da Prússia, né? Então ele odiava a Igreja Católica, então ele promoveu uma guerra cultural contra a Igreja Católica. Fracassou, né? Então o termo guerra cultural é antigo, tem 150 anos. Nossa. Agora, onde a coisa ficou pesada no Brasil, né? O Brasil ficou muito aplicado às teorias da Escola de Frankfurt, né? Quando várias figuras ligadas à Escola de Frankfurt releram Marx, isso já tinha começado com uma certa visão com Gramsci, né? Querer inverter. Por quê? Para Marx, toda a sociedade ela é gerida por forças econômicas, a chamada base ou infraestrutura.
E todo o resto que não foi econômico é feito de linhas econômicas. Então, cultura, religião, moral, direito, o que você pensar na vida é causado por coisas econômicas. Então, segundo Marx, essa é a visão clássica dele. Quando você reforma a economia, você reforma todo o resto, a área cultural, vamos dizer assim. Gramsci e teóricos da escola de Frankfurt falaram, não, vamos inverter dialeticamente isso, vamos querer mudar a sociedade e inverter na cultura dela. Daí nasceu a guerra cultural sobre essa base de Gramsci e escola de Frankfurt. Só foi aplicado no Brasil. E o Gramsci, então, ele teve realmente essa teoria Sim. que ele desenvolveu enquanto estava preso, por sinal, né? Diga-se de passagem. Ela, de fato, foi seguida muito à risca aqui, Foi. né? Foi, e principalmente na linha da escola de Frankfurt. Horkheimer, Marcuse, e o Erich Fromm e outros, né? Todos Recentemente eles de até um esquerda. faleceu, né? Um dos grandes... O Habermas, né? Então, essa linha aí de tentar desconstruir a sociedade, subverter as bases pela área cultural, é isso que foi aplicado no Brasil. Inclusive, linguagem que está sobre ataque, com N coisas aí, também é teoria da escola de Frankfurt, também subverter a linguagem, subverter a cultura, eles eram subversivos na própria expressão do termo, vamos subverter tudo, não importa o que a gente vai colocar no lugar. Então, essa tese de querer mudar a sociedade para pior, para um caminho comunista, pela cultura, isso aí foi implementado no Brasil a partir dos anos 60. Os militares fizeram vista grossa. E aí foi o que eu falei, justamente os esquerdistas se infiltraram em escolas, na cultura, nas artes, na artes plásticas, na novela, em tudo quanto é lugar. Foi de fato uma reação como uma medida de proteção. E quem que eram os intelectuais que influenciavam isso? Porque tem muita teoria, tem muita literatura que eles produziram, ruim, mas tem, né? Tem, na história, nós vimos Caio Prado, que a gente estava conversando nos bastidores. Caio Prado era militante comunista. Então, é lógico que os livros que ele fez foram sobre viés comunista. Uhum. Então, ele é um grande exemplo disso. Nós temos, eu citei o Dias Gomes, na novela, Oiticica, né? Até nas artes plásticas teve, com o Oiticica, teve no teatro. Então, onde você olhar, teve autores comunistas no Brasil. Cara, impressionante. Fora aqueles professores, né? Que acabaram aderindo a essa ideia. Eu mesmo tive professor nos anos 80 que era totalmente marxista. Totalmente, declaradamente. Eu tinha livros lá que elogiavam a Revolução Russa de 17 e tal. E a gente nunca percebia isso, né, Marcelo? Porque, por exemplo, o Dias Gomes, quantas novelas ele fez na Globo, né? Pois é. Quanto material ele produziu e o povo nem percebia, porque isso passava limpo. Hoje a gente percebe o viés. Hoje, quando sai algo muito gritante, o povo grita um pouco, né? Mas quantos anos isso foi propagado sem ninguém perceber, né? Então, isso funcionou, porque eu tenho um estudo do Banco Mundial, apresentado por um fulano ligado ao Instituto Mundial, chamado Albert Chung, até conheci ele pessoalmente, que eu tive numa palestra dele no Brasil. Ele falou que onde o sinal da Rede Globo pegou mais no Brasil, e os poucos lugares onde não tinha, o comportamento das pessoas era diferente. Olha. O lugar onde o sinal da Rede Globo não pegava, os casamentos duravam mais, as famílias eram mais numerosas. Onde o sinal da Rede Globo pegava mais, estatisticamente, tinha mais separações e eram famílias menores. O que o Dias Gomes e outra, Janete Claire também era da mesma linha, Janete Claire era a esposa dele. O que esses novelistas, como é que a novela influenciava? Colocava sempre como fulano mal o empresário, o padre, entendeu? E aí colocava sempre como pessoa boa e honesta o revolucionário, o professor coitadinho. comunista, o coitadinho e tal. Então, ele ia aos poucos subvertendo. Colocava a família feliz, aquela que era pequena, ou já tinha gente separada, colocava a família grande como pessoas infelizes. Então era isso. E a Era assim, sequência continua, subvertendo. né? Então eles podem ter sido uma origem importante ali, mas todos os diretores seguiram essa... Seguiram o cinema também. O cinema também. O cinema também. Então tinha o... Como é que ele chamava aquele... Até que bem inteligente, o Glauber Rocha. Glauber Rocha, verdade. Glauber Rocha. Então você tinha todo um cinema também, com conteúdo esquerdista. Tudo no ambiente cultural. Quando que a gente começa a tomar consciência disso na sua percepção? Isso demorou, viu? Agora que tá mais quente por causa da internet. A internet foi um divisor de águas. Você chuta o que? É, verdade. Talvez o princípio da internet, né? Um pouquinho Sim. ainda, leva um pouquinho ainda, né? Porque a internet revolucionou, mudou o Brasil, né?